atenção, Pontal do Paraná. Boa tarde, meus queridos Diana, querida, Rafael, querido. Tudo bem? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a você que está em casa. Chegou aquele momento que muita gente estava esperando, né? Exatamente. É isso aí. Boa tarde, Toninho. Boa tarde também a todo mundo que está nos acompanhando. Hora da gente falar dessa primeira pesquisa, nesse início da corrida eleitoral lá em Pontal do Paraná, né, Tony? Todo mundo curioso. Todo mundo já fica esperando. A gente tinha falado que era uma data, acabou vindo em outra, daí o pessoal já começou a ligar para querer saber o que tinha acontecido. Mas vamos lá, está pronta, gente. O IRG Pesquisa realizou uma pesquisa de opinião sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Pontal do Paraná. A primeira pergunta é espontânea, onde não são sugeridos os nomes dos possíveis candidatos. Veja como ficou o resultado. 49,2% dos entrevistados não sabe ou não respondeu à pergunta. 23,9% afirmaram que pretendem votar no atual prefeito Rudão Gimenez. 12,5% disseram que vão votar no ex-prefeito Edgar Rossi. 7,3% dos eleitores afirmaram que não vão votar em nenhum candidato. 2,7% pretendem votar no ex-prefeito Marcos Casquinha. 1,8% querem votar no também ex-prefeito Binho. Vereador Ceni, João Carlos Ribeiro, Simone, José do Pontal, Oséias, Euclides Danilo Garboelotti Filho e Marcos Rocha não chegaram a acumular 1% da intenção de votos. Pois é, né? Daí a gente vê o que, Tony, aqui nesse primeiro estudo, quando a gente faz essa pergunta que a gente chama de não estimulada, que não é estimulada, a gente não dá o nome dos candidatos, né? Aparece então o atual prefeito aqui em primeira colocação com 23,9% então das intenções de votos. Isso hoje, né? Durante essa semana, quando foi feita então a pesquisa, o ex-prefeito então Edgar Rossi com 12,5%. Nenhum desses candidatos teve uma pontuação alta, inclusive ali, né? 7,3%. Quando a gente começa a se falar no início de eleição, né, Diana? Exatamente, Tony. É bom ver, né, que assim como nos outros municípios, a gente tem um grande número de pessoas que ainda está indecisa a respeito da situação lá em Pontal do Paraná. Então, a gente tem 49,2% dos eleitores, é quase metade dos eleitores, sem sequer, né, ter respondido a pergunta espontânea quando a gente não colocou os nomes. E a gente tem uma situação também diferente dos outros municípios aqui do litoral, porque o Rudão Gimenez pode concorrer ao pleito desse ano. Portanto, a gente tem o possível candidato à reeleição, Rudão Gimenez, e aí depois também Edgar Rossi, que é ex-prefeito, e vários outros ex-prefeitos, né? A gente tem o Marcos Casquinha, tem o Binho também, né? Então, essa situação aí lá em Pontal do Paraná, quando a gente fala em pesquisa espontânea. Mas se você somar ali, né, os indecisos ou não sabem, não responderam, e somar nenhum candidato, passa de 50. Já dá mais. Com já certeza, dá mais de 50. com certeza. Passa de 50, ou seja, o povo está bem indeciso há um ano da eleição, menos, né? Menos de um ano já. Menos de um ano. Está bem indeciso aí o negócio em Pontal, viu? Então essa pesquisa é quando é espontânea, as pessoas respondem os nomes que lhe vêm à cabeça. Mas para essa pesquisa, o IRG também ouviu 400 eleitores, né? Na verdade, se falando de toda a pesquisa, essa pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de novembro e o grau de confiança do estudo é de 95%. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos. E daí a gente vem com a pesquisa também, a gente vai falar agora da pesquisa quando a gente coloca o nome dos possíveis candidatos à prefeitura então lá de Pontal do Paraná. E vocês conferem conosco agora quais são os 4 cenários colocados. Em um primeiro cenário foram colocados os nomes de 10 possíveis candidatos. Desta forma, 37% dos eleitores disseram que votariam no atual prefeito Rudão Gimenez. 27,6% votariam em Edgar Rossi. 7,5% não votariam em nenhum dos possíveis candidatos apresentados. 7,1% votariam em Marcos Casquinha. 6,3% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 5,2% votariam em Binho. 4,2% votariam no vereador Ceni. 1,7% votariam em Oséias. 1,3% em Garboelotti. 1,1% em Marcos Souza. 0,6% em Brian Roque. E 0,3% em Jô Bueno.
Em um segundo cenário, foram colocados os nomes de Rudão Gimenez, Edgar Rossi, Marcos Casquinha e Binho. Nesse caso, 38% dos eleitores disseram que votariam em Rudão Gimenez. 31,1% votariam em Edgar Rossi. 9,6% votariam em Marcos Casquinha. 9,5% não votariam em nenhum dos candidatos. 6,1% votariam em Binho. E 5,8% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Bom, aqui então são 4 cenários estimulados, que a gente colocou o nome de possíveis candidatos e a gente apresentou primeiro 2 cenários. Isso. Nesse primeiro, com vários nomes, então a gente tem aí se estabelecendo melhor, né, quem são as principais possíveis candidaturas, que seriam do Rudão Gimenez, que aqui aparece com 37% dos votos, e do Edgar Rossi com 27,6% dos votos. Então, aparentemente, essa vai ser a situação que vai ficar lá em Pontal do Paraná, né, Tony? E aquilo que a gente tem falado aqui, tem que ver quem o governador do estado vai apoiar, qual é a aprovação do governador em Pontal, que acredito que seja boa. E aí aqui o fiel da balança, né? Porque se ali tem uma diferença, vamos arredondar de 10% entre os dois, Isso. né? Aqui tem 7%, 7,5% nenhum, mas tem o Casquinha com 7,1% e depois vem esses outros números, que daí pode, dependendo da composição, né? Exatamente, tudo vai depender daí, como a gente fala sempre, né, dos apoios daí. Se de fato vai sair o Marcos Casquinha novamente ou não, o Binho, o vereador Ceni, o Oséias ou não, se eles vão sair para candidatos também, como a prefeito lá de Pontal do Paraná, ou se vão então apoiar aqueles que estão na ponta, né? Como a gente vê aqui, pelo menos neste início, o Rudão Gimenez, atual prefeito, que como a Diana já adiantou agora há pouco, pode se recandidatar aqui para a Prefeitura de Pontal do Paraná, ou então Edgar Rossi, o Rudão com 37%, então arredondado ali por cento das intenções nesta semana, e o Edgar Rossi com 27,6%. Até você comentou, Tony, com relação aos apoios, né? Ou também com relação ao que acham do governo Ratinho Júnior, a gente vai trazer esse estudo também na sequência, né? Na segunda-feira. Com certeza, né, segunda-feira. E aí aqui a gente fecha aquelas tabelinhas também, né, Tony? Quem vai ser vice de quem? Será Isso. que alguém vai, né, Alguém querer ser aceita vice? ser Se vai vice? aceitar ser vice? Esse é todo o jogo político que se estabelece aí nesse período antes das pré-candidaturas, antes do anúncio oficial de todos os nomes. E aí a gente tem a Estimulada 2 também aqui. Vamos pedir para o pessoal colocar, que é um segundo cenário apresentado, pelo menos, né, nesse trechinho aí que a gente trouxe. Com onde menos se candidatos, né, menos nomes. Isso, colocamos 4 nomes, então Rudão, Edgar Rossi, Casquinha e Binho. E aí ficou desse jeito aqui, Tony, 38% para Rudão Gimenez, 31% para Edgar Rossi, e um empate técnico, a gente pode colocar assim, principalmente dado o período da pesquisa, né, que ainda nem entramos no ano da eleição. E aí a gente tem esses outros nomes aí, que são Marcos Casquinha e o Binho. Exatamente. Aí começa esse quadro aqui já mostra uma situação mais apertada entre o Rudão e o Edgar. O Edgar também, ele deixou um belo trabalho lá em Pontal do Paraná, ele tem um nome muito forte lá, mas a gente vê que daí o Marcos Casquinha também sobe um pouco, né? Nenhum, tem quase 10%, e isso faz uma diferença enorme lá na frente, né? O Binho, que também... Tem gente aí, o Binho, acredito que seria um deles, quase que com uma eleição à Câmara de Vereadores bem encaminhada. Ele, Marcos Rocha, que já iria para a terceira, né, reeleição, para a segunda reeleição, né, porque ele é vereador reeleito, e o Binho, e outros, a Nega Borges, que é um nome fortíssimo lá em Pontal, que talvez seria vice, não sei se ela iria aceitar, do próprio prefeito, que ela está ligada. É uma possibilidade. É muito forte, a Nega Borges é muito forte lá, o nome dela, o trabalho dela, social também. Esse é o estudo que se faz, né, Tony? Então, assim, às vezes, quem pega uma porcentagem menor de intenção de votos na pesquisa para vice, ou não sai para prefeito, ou sai como vice, ou tenta a candidatura como vereador. Então,
São várias possibilidades e a gente ainda está nesse pode ser, né? Eu acho que esse essa é o período do pesquisa, pode ser. a gente mostra, já faz com que eles comecem a decidir o que eles vão querer. De certa forma, a gente estimula, eu acho, né? Eu acho que eu vou me candidatar a vereador, que é mais garantido. Porque a pesquisa mostra isso. Te ajuda a decidir. Né? Mas às vezes o próprio partido quer ter um candidato a prefeito, dizer, mesmo sabendo que não há chances. Então, existe muita coisa aí para se conversar. Então, agora a gente vai conferir outros 2 cenários da pesquisa estimulada. Em um novo cenário, foi sugerido aos eleitores que escolhessem entre o nome de 3 possíveis candidatos. Assim, 39,4% dos eleitores disseram que votariam em Rudão Gimenez. 34,6% votariam em Edgar Rossi. 9,9% votariam em Binho. 9,8% disseram que não votariam nos candidatos apresentados. E 6,2% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Uma última opção foi dada aos eleitores. Eles deveriam escolher entre Rudão Gimenez e Edgar Rossi. Dessa forma, 42,6% dos eleitores disseram que votariam em Rudão Gimenez. 39,2% votariam em Edgar Rossi. 12,3% dos eleitores não votariam nos 2 possíveis candidatos. E 5,9% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando a gente coloca menos candidatos, né, a gente vai vendo que os números entre eles vão ficando cada vez mais apertados. Mais apertado, né? A gente vê o Rudão Gimenez aqui nesse cenário com 3 possíveis candidatos, né? Rudão, Edgar Rossi e o Binho. Rudão aparece então com 39,4%, o Edgar Rossi com 34,6% e o Binho com 9,9%. Aí a gente tem aqui o não soube, não respondeu e o nenhum também, né? Mas a gente vê principalmente entre o Rudão e o Edgar uma aproximação bastante grande aqui nesse cenário. Dá para dizer que é um empate técnico, né? Nesse cenário. Também nesse cenário da porque daí entra naquela questão dos 5 pontos percentuais para mais ou para menos, então fica bem próximo mesmo. E aí a gente tem um outro cenário, que é o cenário confrontando qual seria a opção do eleitor entre os 2 candidatos, né, Tony? Os que mais apareceram, e a gente vê que, nesse caso, Rudão Gimenez com 42%, praticamente aí, e Edgar Rossi com 39,2%. Diminui mais ainda. Diminui mais ainda, né? A gente vê que fica bem apertado, e aí nenhum dos candidatos 12,3%, e tem o pessoal do não sabe, né? Que é o 5,9%, portanto, estão dadas as possibilidades. Pela diferença dos 2, a turma do não sabe pode decidir a eleição. Pode ajudar muita coisa. Pode mesmo. Então, a gente vê que em Pontal do Paraná, assim como a gente viu Guaratuba, é voto a voto. Exatamente. Cada voto vai contar, vai ter que ser um trabalho assim de sair dia e noite para as ruas, conversar com todos os eleitores, perceber quais são as necessidades levantadas em cada região para que os candidatos consigam aí ficar à frente no resultado, no dia do voto, que é o que importa realmente. Eu acho que vale até a gente também lembrar sempre a população, né, de todos os municípios aqui da nossa região. Está bom para você do jeito que está? Não. Dá para melhorar? O que a gente pode fazer então? É exercer a cidadania no dia do voto. Vai lá, escolha seu candidato. O A, o B ou o C, não importa quem seja. Seja aquele que você acredita, mas vá, faça a sua parte, contribua por meio do seu voto e aí sim você vai poder ter ainda mais poder de cobrar depois de quem vencer a eleição para fazer o que necessita aquela cidade para melhorar, para crescer cada vez mais, né, Tony? Exatamente. É um cenário que, eu repito, né, dá um direcionamento a eles. O que eu vou, para onde que eu vou, com quem que eu vou compor, porque eu não sei se daqui para frente... Claro, tem uma campanha inteira pela frente, né? Mas já mostra a tendência, né? De quem eles têm que correr atrás. Tipo, digamos, dos indecisos, né? Daqueles que não têm, não sabem. E também daqueles que mostraram lá 6, 7, 8%, que faz a diferença lá. Bastante. Exatamente. A gente já teve uma eleição bem conturbada em Pontal do Paraná, na última eleição municipal, né? Então... vamos ver o que é que vem para esse ano aí. E aí, para deixar
aquele gostinho assim de quero mais. A gente tem o final de semana agora, mas na segunda-feira a gente traz o resultado da preferência ou da aprovação dos governos em Pontal do Paraná. Então, para a gente ver o que é que a população está achando do trabalho do Rodão de Gimenez e para ver o que está achando também a respeito do trabalho do governador Ratinho Júnior, para saber como é que vai interferir aí esse apoio do governador do estado lá em Pontal do Paraná também. E não que interfira diretamente, mas o presidente Lula também a gente traz o cenário, né? Sem dúvida, importante também.